Immanuel Kant, A religião nos limites da simples razão. A doutrina filosófica da religião. Primeira parte. A inerência do mau princípio ao lado do bem ou o mal radical na natureza humana. Que o mundo é mau, essa é uma queixa tão antiga quanto a história e até mesmo mais antiga ainda que a poesia. Bem mais tão antiga quanto o mais antigo de todos os poemas, a religião dos padres. Para todos eles, contudo, o mundo começa pelo bem, pela idade de ouro, a vida no paraíso ou por uma vida mais feliz ainda em comum com seres celestiais. Entretanto, fazem logo desaparecer essa felicidade, como um sonho, e então ocorre a queda no mal, o mal moral com o qual o físico sempre andou junto, que a fazem precipitar-se, acelerando-a para o nosso pesar. De modo que agora, mas esse agora é tão antigo quanto a história, vivemos nos derradeiros tempos, porquanto o último dia e o fim do mundo estão próximos. Por isso, em algumas regiões do Hindustão, o juiz e o destruidor do universo, Utren, chamado também de Siba ou Siven, é honrado como o Deus que detém atualmente o poder, depois que o conservador do mundo, fatigado de suas funções recebidas do Criador do universo, Brahma, as havia já anulado havia séculos. A opinião heróica oposta, que sem dúvida se difundiu somente entre os filósofos e em nossa época entre os pedagogos notadamente, é mais recente, mas bem menos difundida, ou seja, que o mundo progride precisamente em sentido contrário, do mal para o melhor, sem parar. É verdade que, de um modo apenas sensível, e que pelo menos se encontra uma disposição a respeito da natureza humana. Certamente não tiraram essa opinião da experiência, se tratar do bem ou do mal moral, e não da civilização, pois a história de todos os tempos se insurge poderosamente contra isso. Isso não passa provavelmente de uma hipótese benevolente dos moralistas, desde Sêneca até Rousseau, para nos impelir a cultivar sem descanso o germe do bem que talvez se encontre entre nós, se pelo menos se pudesse comprovar que há no homem a esse respeito uma disposição natural. Acrescente-se a isso que, a partir do momento em que se deva admitir o homem como fisicamente sadio por natureza, isto é, como nasce usualmente, não há razão para que não seja considerado de igual modo, por sua natureza, como sadio e bom em sua alma. A própria natureza, por conseguinte, nos ajudaria a desenvolver em nós essa disposição moral para o bem, como diz Sêneca, sana bilibus aegrotamus males, nos que in rectum genitus natura si sanari velimus adjuvat. Entretanto, como pode muito bem ter ocorrido que houve engano ao tentar apoiar na experiência essas duas opiniões, a questão é de se saber se uma solução média não teria pelo menos sido possível, de modo que o homem, sem sua espécie, não seja nem bom nem mau, um e outro ao mesmo tempo, bom de um lado e mau de outro. Todavia, costuma-se dizer que o homem é mau não porque realiza ações como são más, ou seja, contrárias à lei, mas porque essas são de tal natureza que se pode concluir que suas máximas são más. É verdade que se pode observar, de acordo com a experiência, atos que são contrários à lei, ao menos na própria pessoa. Por conseguinte, não se pode estabelecer com segurança, segundo a experiência, que o autor dos atos é um mau homem. Seria preciso, pois, concluir de várias ou mesmo de uma só má ação consciente, a priori de uma máxima má como fundamento. E dessa máxima há um princípio geral, inerente ao sujeito de todas as máximas moralmente más, o qual seria uma máxima, por sua vez, a fim de poder classificar um homem como mau. Entretanto, a fim de que não se fique desde o início chocado com a expressão de natureza que, no caso em que, como usualmente, significasse o contrário do princípio dos atos realizados em virtude da liberdade e devesse estar em contradição direta com a classificação de bom ou mau moralmente, deve-se observar que aqui não se entende por natureza do homem senão o fundamento subjetivo do uso de sua liberdade, de uma maneira geral, sob leis morais objetivas, que precede de toda ação que recai sobre os sentidos. Pouco importa, por outro lado, onde se encontra. Esse fundamento subjetivo, todavia,
deve ser sempre também ele próprio um ato de liberdade, pois sem isso, o uso ou abuso do arbítrio do homem com relação à lei moral não poderia ser imputado, nem o bem ou o mal poderia ser nem classificado de moral. Por conseguinte, o fundamento do mal não poderia ser encontrado num objeto que determinasse o arbítrio por inclinação, num pendor natural, mas somente numa regra que o arbítrio se forja a si próprio pelo uso de sua liberdade, ou seja, numa máxima. A respeito dessa, porém, não se deve ir mais longe e perguntar qual seria o fundamento subjetivo em virtude do qual o homem o adota interiormente, em vez da máxima oposta. De fato, se finalmente esse fundamento não fosse mais uma máxima, mas um simples instinto natural, o uso da liberdade não poderia então referir-se inteiramente a uma determinação por causas naturais, o que está em contradição com ela. Portanto, quando dizemos que o homem é bom por natureza ou é mau por natureza, isso significa somente que possui nele um princípio primeiro, insondável para nós, que lhe permite admitir boas ou más máximas, isto é, contrárias à lei. É verdade, de uma forma geral, enquanto homem, de modo que, por isso, ele exprime também o caráter de sua espécie. Diremos, portanto, que um desses caracteres que distinguem o homem de outros seres racionais possíveis lhe é inato, mas nos resignaremos sempre também a pensar que a falta não é causada pela natureza, se for mal, nem o mérito se for bom, mas que o homem é seu próprio autor. Ora, como o princípio primeiro da admissão de nossas máximas, que ele próprio deve sempre encontrar-se no final do livre-arbítrio, e não pode ser um fato que poderia ser dado pela experiência, o bem ou o mal do homem, enquanto princípio primeiro subjetivo da adoção dessa ou daquela máxima com relação à lei moral, se diz inato somente, mas no sentido que é posto como fundamento anteriormente a todo o uso da liberdade conferido na experiência, desde a juventude remontando até o nascimento, e que é representado como existente no homem desde seu nascimento, sem que esse nascimento seja sua causa. A seguir, observação. Se inscreva no canal e continue acompanhando os maiores clássicos do pensamento da história. Muito obrigado, valeu!